Oi, minha gente, olha eu aqui de volta. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês, né, sobre a fala de Maia, que é o que todo mundo, né, que quando se encontra com ela, a todo mundo, onde eu passo, todo mundo fica impressionado sobre a dicção dela, né, porque ela fala muito bem pra quem tem 1 ano e 7 meses. Na verdade, já faz, eu acho que desde ali, um pouquinho depois de um aninho ela já falava muitas palavras. E depois foi desenrolando tudo. E aí, de tanto eu postar, né, quando eu postava coisas nas minhas redes sociais, muita gente me perguntava se eu fazia algo, né, se eu fiz algo pra estimular. E eu sempre dizia que não, que era dela. Só que aí eu parei pra pensar, né, pensei se realmente eu não tinha feito nada, se realmente era dela. E sim, né, eu percebi que eu tinha feito coisas que talvez se eu não tivesse feito, ela não teria tido esse desenvolvimento tão bem nessa parte, né? Em outras partes também, né, o que eu vou falar, eu sei que influencia em outras partes, porém, como o vídeo é de fala, né, eu creio que se eu não tivesse feito tudo isso, talvez ela não teria se desenvolvido tão bem. Então, vou dar aí 3 diquinhas do que eu fiz, né, que eu acho que E o primeiro fato, né, que eu parei pra pensar, assim, que eu tenho certeza que esse teve um grande impacto em várias partes do desenvolvimento, eu quase que não sai, do desenvolvimento de Maia, foi a questão das telas, né? Aqui em casa a gente é muito rígido nessa questão de televisão e de horários, né? Maia não é uma criança que passa o dia todo na televisão. Na verdade, tem dias que às vezes eu nem ligo, eu esqueço de ligar. Sabe, quando eu consigo ter uma boa interação aí com ela no dia, eu não faço nem questão de ligar. E ela também não. Às vezes ela pede e aí eu coloco. Mas assim, geralmente é um horário só, sabe, do dia. Se eu colocar de manhã, eu não coloco mais no resto do dia. Se eu colocar no final da tarde, né? E outra coisa, eu sempre tô brincando com ela aí, sabe? Mesmo quando eu ligo, eu brinco. Porque o que acontece, minha gente? Não é muito difícil, né, saber sobre os malefícios aí do uso das telas em criança, né? Basta dar uma pesquisada que vocês vão ver a lista enorme. Mas em questão da fala, a criança não vai interagir com você, né? Ali ela não vai estar criando imaginação, ela não vai querer falar. As telas dão ali a criatividade, a imaginação da criança tá ali de bandeja, né? Então ela não precisa nem exercitar o cérebro. Então eu nunca quis que Maia ficasse muito, principalmente antes de 1 ano. A gente tinha muito cuidado com isso. Eu passava às vezes dias sem ligar, sabe? Ou quando eu ligava eu colocava só uma musiquinha, porque a gente gosta, né, desse momento também de cantar, de brincar. Ela gosta de muitos personagens. Mas a gente sempre teve muito cuidado nessa questão. Na verdade, até 2 anos era pra ser 0 telas, né? A gente ainda coloca, mas eu sei que até 2 anos deveria ela ter 0 contato com isso aí. Mas aqui em casa a gente ainda deixa. Só que até 1 aninho, né, que aí é a parte que mais desenvolve, na verdade até 2 anos, mas até 1 aninho a gente teve muito cuidado. Hoje em dia ela ainda assiste, mas a gente ainda tem, né, esse cuidado. Porque a tela, minha gente, não é só em fala não, tá? Em questão até aí na adolescência, às vezes depressão, ansiedade, enfim, tem uma lista aí de malefícios que, e principalmente nos marcos de desenvolvimento, né, aí nesse início, ela atrapalha bastante. Então, eu tenho certeza, eu tenho certeza que por eu não ter colocado Maia em telas, né, em muito tempo, ela não tem excesso de tela, isso aí ajuda a desenvolver muito, porque ela tá aqui no presente, né, ela tá observando tudo que tá acontecendo, ela tem vontade de falar, ela vê a gente falando, O segundo fato foi a questão da comunicação. Aqui em casa a gente sempre se comunicou com Maia, na verdade desde a barriga, a gente sempre teve aí essa comunicação, eu sempre falei com ela, o pai dela também, tanto é que aconteceu uma coisa bem engraçada, né, assim que ele sempre quando chegava, quando eu tava buzinas, ele sempre quando chegava, quando eu tava grávida, e falava, papai chegou, papai tá aqui, Maia, e aí minha barriga, ela mexia muito, mas foi uma bebê que sempre mexeu muito na barriga. E aí, quando ela nasceu, ela tava chorando muito, muito, muito. E quando ele pegou ela, que ele falou assim, papai,
ai filho, papai tá aqui. Da mesma forma que ele sempre falou quando chegava do trabalho, ela na hora parou e ficou olhando assim, encantada, sabe? E deu pra perceber que realmente ela reconheceu a voz dele, né? Então aqui em casa a gente sempre teve muita comunicação. Em tudo que eu fiz com Maia, sempre, na hora de dar banho, na hora de dar comidinha, tudo eu me comunico com ela. Eu falo o que é que eu tô fazendo, eu faço que eu tô colocando eu falo que eu tô colocando a roupa, que ela tá indo tomar banho, que eu vou passar o sabonete, né? Eu sempre falei, as mãozinhas, o pezinho, né, do rostinho, pra ela ter vontade de falar, pra ela saber, né, o olho, nariz, boca, enfim. Maia, desde faz um tempinho já que ela sabe todas as partes aí do corpo. Então, acho que essa comunicação, né, ajuda ela a querer falar. Então, e o terceiro vem muito desse lado aí do segundo, né? Só que aí a gente pode ter coisas que ajudem a isso, feitos brinquedos educativos, né? Os livros, principalmente os livros, gente, de bichinhos, um exemplo. Porque a criança primeiro vai balbuciar, né? Então ela não vai querer logo falar. E aí o que é que eu sempre fiz com Maia? Eu sempre mostrei a ela os sons dos bichinhos, né? Então Maia sabe tudo que é som de bicho. E aí isso daí incentiva, né? Um exemplo, a vaca, mu. Então é mais fácil para uma criança querer falar mu do que falar outras coisas, né? Então eu acho que o fato de estar com um livrinho de bichinhos e até os brinquedos também, né? Dá mais vontade deles começarem a balbuciar. Ela mesma tá numa fase agora que tá aprendendo as cores. Então o que é que eu faço? Tudo que eu pego, tudo que eu mostro a ela, eu falo as cores, né? Um exemplo, um copo dela é cor de rosa. E aí, quando eu vou pegar o copo, eu digo, filha, pega ali aquele copo cor de rosa. Um exemplo, passa um ônibus, ela fala, ai, mamãe, o ônibus, olha que ônibus amarelo lindo. Tudo eu falo a cor. A árvore, olha a árvore verde, filha. Né? Então, já pra ela ir associando. E sempre foi desse jeito, né, que eu fui ensinando Maia. É o que eu digo, puxa muito do dois que eu falei, né? A comunicação. E aí a gente vê como vai levando isso. Então é bom ter uns brinquedinhos, né? Esses brinquedinhos educativos, as cores, né? Eu sempre... aqueles que é tipo Lego, como se fosse Lego. E aí quando eu tô brincando com ela, eu digo, olha a pecinha amarela, olha a pecinha verde. Eu não chego muito assim pra falar, olha filha, isso é o que? Verde, sabe? Eu acho que criança, a gente, na verdade, a gente é o espelho. A gente pensa que não, mas eles estão ali pegando tudo, né? Então, às vezes não é nem necessário você estar como se fosse uma aula, assim, sabe? Olha, isso aqui é tal coisa. Às vezes eu falo uma coisa aqui que eu nem acho que Maia pegou. Quando é semana que vem, do nada ela fala aquele negócio, sabe? A mesma coisa que eu falei. Então, eu sempre vou levando assim, na brincadeira, sabe? Vou mostrando as coisas, as cores, e eu tô vendo que assim, tá indo e que ela tá aprendendo. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas diquinhas tenho certeza que se eu não tivesse feito com Maia, talvez ela não teria tanto esse desenvolvimento da fala, que é uma das coisas que chama muita atenção nela, muito assim. Maia fala paralelepípedo normalmente. Eu acho que eu aprendi isso, eu tenho 15 anos. Tô brincando, né? Também não foi assim, mas eu acho incrível, né? Uma criança de 1 ano e 7 meses. Lógico que eu sinto que Maia tem facilidade pra aprender tudo, né? Eu sinto que ela tem muita facilidade, mas também eu não posso dizer que eu não fiz nada, né? Essas coisas que eu falo, né? Principalmente a questão da tela, muita comunicação, muita sempre, eu creio que ajudou bastante. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!